Naquela manhã, eu acordei normalmente, assim como tinha acordado em todos os outros dias da semana. Como de costume, precisei fazer um certo esforço para me manter de olhos abertos. Tarefa um pouco difícil, considerando o inchaço causado por uma curta e duvidável noite de sono. Mas eu não tô reclamando, já que o responsável por aquela curta e duvidável noite de sono era eu. Por esse motivo, eu escovei os dentes quase que como um morto-vivo. É difícil explicar a dificuldade que meu corpo tem de realizar tarefas simples pela manhã, mas era sexta, então independente de como fosse aquele dia, eu estava com disposição para enfrentar qualquer problema que aparecesse. Porque no fim das contas, o dia acabaria bem. Pelo menos era isso que eu pensava. Nesse dia, eu fui pro trabalho, fiz o que tinha que fazer, e no fim, o meu nível de foco foi tão grande que só depois do expediente, enquanto eu ia para casa, é que eu fui perceber que estávamos em véspera de Páscoa. No geral, eu já gosto de ficar acordado até tarde assistindo alguma coisa. Nas sextas-feiras, então, piorou. Agora, em datas comemorativas, eu me sinto na obrigação de chegar em casa, tomar um bom banho, pegar um balde de pipoca e assistir minhas séries favoritas. Não chega a ser um ritual nem nada elaborado, mas é o que eu gosto de fazer. Admito que na maioria das vezes, meu cansaço é tanto que eu acabo adormecendo sem perceber. Mas vale a pena, isso faz parte do processo. Nesse dia, eu coloquei uma série por volta das 8h30 mais ou menos, e como de costume, acabei dormindo. Até que de repente, um som alto e agudo me assustou e eu acordei. Era meu celular. Ele tinha feito um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. Eu podia estar meio sonolento, mas garanto que aquele não era seu toque de costume. Eu peguei meu celular que estava no sofá e imediatamente apertei meus olhos por causa do brilho ofuscante da tela. Era uma notificação de mensagem que eu tinha recebido no Facebook. Ao abrir a notificação, ela me levou para o aplicativo de mensagem, que para ser sincero, eu não usava há anos. Eu fiquei confuso ao ver que a notificação era de um homem simplesmente dizendo Olá. De primeira, o nome não me era muito familiar, mas ao entrar no perfil dele, o reconheci. Ele era um cara razoavelmente famoso na cidade, por se fantasiar de coelho todos os anos, tirar foto com as crianças e correr pela cidade tentando convencer as pessoas de que a Páscoa era uma data maligna. Nunca entendi qual é a dele, e sempre achei a fantasia meio macabra. Só que isso não é motivo para menosprezar alguém. Então eu respondi com um olá, para ser educado. Só que mesmo respondendo com educação, eu também estava começando a reconhecer que estava meio tarde, e que talvez fosse meio estranho ficar mandando mensagem para um desconhecido a essa hora. Assim que eu mandei a resposta, os 3 pontos apareceram, sinalizando que a outra pessoa estava digitando. E então, uma nova mensagem apareceu. Eu adoro essa série também. Nós podíamos assistir ela juntos. Ao ler a mensagem, eu entrei em desespero e comecei a olhar para a janela com medo de ter alguém lá fora me vigiando. Nessa hora, eu comecei a pensar em 1000 coisas. Comecei a me perguntar se estiveram me observando durante todo aquele tempo em que eu estive adormecido. Mas tentar enxergar alguma coisa do lado de fora da janela em uma noite tão escura era perda de tempo. Eu fiquei paralisado, sabendo agora que alguém estava me observando. Então, eu ouvi meu celular fazer um barulho novo. Eu estava horrorizado e simplesmente fiquei encarando ele sem conseguir me mexer. Eu estava muito assustado para ver a mensagem e mal consigo me lembrar quanto tempo eu fiquei lá, congelado, até que de repente eu ouvi a campainha tocar. Esse foi o start para que eu pegasse meu celular e ligasse para a polícia tentando explicar a situação da melhor forma que podia enquanto corria para o meu quarto. A recepcionista que me atendeu disse que havia uma viatura a 5 minutos da minha casa e que eu deveria me trancar no quarto enquanto esperava a ajuda chegar. Assim que eu estava quase acabando a ligação, apareceu outra mensagem no celular. Então outra, e mais outra, e várias outras depois dessa. Aquele barulho terrível de notificação não parava, até que eu ativei o modo silencioso. Eu usei toda a minha coragem para abrir as mensagens, e foi então que eu vi umas 10 ou 15 mensagens em caixa alta com um homem exigindo que eu abrisse a porta. E então, a última mensagem dizia: Esquece, não precisa mais. Eu não tinha entendido o significado dessa última mensagem, mas levou apenas alguns segundos para que eu descobrisse. Eu ouvi uma batida suave vindo do outro lado da casa. Eu fiquei atento e notei que a força das batidas estava aumentando. Foi então que eu percebi que elas estavam vindo do porão. Depois de algumas batidas, eu consegui ouvir o barulho de vidro quebrando. Eu comecei a chorar incontrolavelmente enquanto ouvia os passos daquele homem subindo as escadas do porão. Eu sabia que a porta do porão estava trancada, mas eu também sabia que uma hora ou outra ele ia conseguir abrir ela. Eu consegui ouvir a maçaneta se mexendo, até que eu comecei a ouvir várias pancadas, como se ele quisesse arrombar a porta. Até que 3 batidas altas vieram da porta da frente. Era a polícia.
Eu corri rapidamente até a porta e deixei eles entrarem. Eu apontei desesperadamente pro porão tentando explicar que o homem estava lá dentro. Eles imediatamente correram pro porão e depois de uma tentativa de fuga e uma breve luta corporal, eles conseguiram capturar o homem. No final das contas, o homem tinha invadido através da janela do porão, e era dali que o barulho veio. Quanto à identidade do homem, ele realmente era o homem do Facebook. Ele não deu nenhuma razão plausível para ter invadido, além de afirmar que precisava falar comigo de qualquer forma. Eu nunca tive coragem de visitar aquele homem na prisão para saber se o que ele estava dizendo era verdade ou não. Eu só sei que agora, eu sempre confiro as maçanetas das portas para garantir que elas estão trancadas antes de dormir. E sempre fico imaginando o que teria acontecido se aquele policial não tivesse chegado a tempo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou da história, já curte, se inscreve e compartilha com um amigo que também gosta desse tipo de vídeo. Se puder, ative o sininho das notificações, porque para manter essa qualidade de vídeo, a minha frequência não é tão boa, então eu preciso compensar com o apoio de vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.